Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Educação Começa em Casa. Um espaço criado para a gente falar, debater sobre educação parental. Mais uma terça-feira que eu tô com o Fábio Benítez. Tudo bem, Fábio? Olá, pessoal. Mais uma vez um prazer estar aqui conversando sobre um tema bem bacana hoje, que é sobre estudo. Exatamente, né? Como ajudar os alunos, né? No caso, os filhos. Fábio, eu queria já começar com uma introdução que aponta pra gente, né? A gente, como pesquisador, né? Trabalhamos numa editora, a gente pesquisa e investe tempo, né, nessa questão sobre as atividades dos alunos, né? Diversas pesquisas mostram que o envolvimento dos pais na educação dos filhos é um fator de sucesso, né? Que essa ação dos pais, o envolvimento deles com os filhos dentro de casa, o pós-aula, né? O pós-escola é fundamental. Que tipo de envolvimento é mais eficaz, né? Uma atividade que estabelece rotina ou mostrar o interesse? Como o pai pode ter uma abordagem eficaz para estudar com o filho? Legal. Bem, vou começar dando uma dica, tá? Tem um livro, na verdade uma série de livros, né? Eu li 2 que eu acho que são bem bacanas, que é a série Freakonomics. Nessa série, ele é um livro que é uma coletânea de pesquisas que trazem, né, conclusões fora da caixa, né? Fala assim, cara, por que isso? As pesquisas foram realizadas e chegou-se a essa conclusão, né? E uma das pesquisas falam que o papel dos pais, né, no apoio ao estudo, ele é mais importante, ele tem mais influência do que as amizades. Eu, como professor, né, diretor de escola, não consigo imaginar algo que tenha mais poder de influenciar do que as amizades. Porque o jovem tem necessidade de pertencimento, enfim. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast sobre isso. É verdade. Mas se os pais leem, se os pais têm livros em casa, se os pais estudam na frente dos filhos, ou seja, toda essa questão de dar exemplo, né, em ações, em objetos, em estrutura, isso tem muito impacto na vida escolar dos filhos. E já vou adiantando aqui, né, que de repente alguém que está vendo esse podcast aqui pode estar falando, poxa, mas eu tenho uma condição econômica mais pobre, eu não tenho livros em casa, enfim, ok, a gente não está falando disso, né? Quem pode ter livros, tenha livros. Quem não pode ter muitos livros, dê exemplo, né? Porque o exemplo de conversar, de perguntar, é o que há de mais importante em relação, né, ao papel dos filhos. E aí, respondendo, né, assim, como é que o pai e a mãe impacta, né, na vida escolar do filho, faz o filho, né, se tornar um bom estudante, que é um termo que a gente vai usar bastante hoje aqui. Perfeito. Então, na educação infantil, a gente deve começar com o dever de casa e o apoio da família já na educação infantil. A minha filha tem 2 anos e outro dia foi o primeiro trabalhinho de casa dela. Ai, que legal! E foi legal, porque assim, a gente fez junto, né? Obviamente ela tem 2 anos, então tem que fazer junto, apoiar, né? Já mostrar caminhos ali, né? 3, 4 anos já começa a fazer com alguma autonomia. E o mais importante da educação infantil, os trabalhinhos existem, né? Existem também para reforçar a parte de informação e a parte cognitiva. Mas o mais importante na educação infantil é a gente reforçar a rotina. A criança entender que é normal ter uma escola, é como se fosse, né, a responsabilidade dela, o trabalho dela, né, e é normal ela levar alguma coisa para casa e fazer alguma coisa em casa. Isso cria a rotina de estudo e aprendizagem. Depois, quando a criança vai, né, se tornando adolescente, vai ganhando consciência, a gente não quer mais fazer uma rotina que seja doutrinária, né, ou doutrinadora. Por quê? Quando você doutrina muito, né, um adolescente ou uma criança que já tenha consciência, é como se você não valorizasse o pensamento dela, essa autoconsciência, né? Então, com o desenvolvimento dessa consciência, a gente vai estimulando a autonomia. Para quê?
para que ela faça escolhas em relação ao estudo dela e consiga assumir a responsabilidade pelos resultados, sejam positivos ou sejam negativos. Tá? Então, ao longo da vida escolar, a gente tem, né, um início que é doutrinador mesmo, porque a criança, na educação infantil, ela não tem consciência, então a gente reforça os hábitos positivos como? Através da rotina. Né? Então, no início, a gente, quando vai... Eu gosto sempre do exemplo de atravessar a rua, né? Que é, né, bem emblemático. Né? Então, no início, a gente doutrina a criança para olhar para os dois lados e olhar o sinal. Ela não tem muita consciência disso. Né? A gente doutrina a criança a falar bom dia, Sim. a falar obrigado. Ela não tem consciência, ela só repete. Né? Quando a gente fala de doutrinação, significa que ela só repete. Ah, mas ela só repete e não está consciente. Mas ela ainda não tem essa capacidade de fazer isso de forma consciente. Então, a gente doutrina e faz repetir para construir bons hábitos e isso ser natural. Quando ela tiver a consciência, aquilo já faz parte dela. Então, vai ficar mais fácil. Então, a gente não deve ter vergonha de que na educação infantil a gente faz a repetição e faz a rotina para construir esses bons hábitos. Faz parte, né? E que depois, de forma consciente, aí a gente quer o quê? Empurrar responsabilidade, né? Fazer com que a criança assuma a responsabilidade, mas assumir a responsabilidade significa também assumir as consequências. Quando ela estiver apta para assumir as consequências, a gente começa a dar mais liberdade para ela, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que liberdade tem que vir com responsabilidade. E assumir as consequências das escolhas, né? Então a gente doutrina ela, né, na repetição a estudar de determinada forma, né? E aí depois do tempo, papai, mamãe, eu não quero estudar assim, eu quero estudar dessa outra forma. Ela está apta a assumir a consequência? Se ela não for bem, se ela esquecer de estudar, você vai gerar uma consequência em que ela vai entender que ela errou e por isso tem aquela consequência? Então você pode dar esse passo. Né? Enquanto isso não está acontecendo, a gente vai, né, controlando um pouco mais para exatamente ficar mais fácil criar esses hábitos, né? Ficar automático. Então tem que ser para a criança, né? A visão de mundo dela, eu tenho que fazer o dever de casa. Desde pequeno faz, então eu tenho que fazer. Por quê? Porque é assim que funciona o mundo. Né? Eu tenho que dizer obrigado, porque a civilização é assim. Eu tenho que, né, pedir licença. Né? Então isso tudo a gente vai acostumando desde cedo e daqui a pouco a gente espera que ele faça consciência. Com o estudo é a mesma coisa. E de que forma a gente pode incentivar os filhos a criarem esses hábitos de estudo que você acabou de colocar? Então, no momento de doutrinação, de criação de rotina, a participação dos pais é essencial. Sim. Né? Disciplinar o filho significa você ser disciplinado. Então, você tem que ter essa disciplina diária de olhar, de perguntar e de estar junto. Né? Então, por exemplo, um trabalhinho que a gente fez, né, com a minha filha de 2 anos, cara, foi um trabalhinho que durou 10, 15 minutos. Né? Pai e mãe, né, na educação infantil, tem que ter 10, 15, meia hora por dia para se dedicar para fazer o trabalhinho junto. Né? Em algum momento, a criança vai partir dela e fala assim, eu consigo fazer sozinha. E aí você começa a se afastar. Né? Se afastar não significa não perguntar nunca, não significa não se preocupar. Significa se preocupar, né, cada vez com um espaçamento de tempo maior. Né? Então, agora eu vou perguntar todo dia, não toda hora. Depois eu vou perguntar uma vez por semana. Daqui a pouco, uma vez por mês. Né? Uma crítica que eu faço, a gente pode fazer esse podcast em outro momento, é em relação à cultura do boletim. O que eu chamo a cultura do boletim? Eu ia perguntar isso, que seria? A cultura do boletim é nós, né, como família, como pais e mães, né, termos, vou chamar assim, conforto de olhar para o desempenho acadêmico dos nossos filhos uma vez a cada 2 ou 3 meses. As escolas que usam o sistema bimestral têm 4 boletins. Sim. Sendo que, na verdade, o último nem conta, porque já acabou o ano. É. Então, são 3 boletins ao longo do ano. Né? E, de certa forma, nós fomos criados, as famílias, enfim, nessa relação escola-família, quando é que eu vou me preocupar com o estudo do meu filho ou minha filha? Quando chegar o boletim. Eu chamo de cultura do boletim. Só que ele já está na escola 3 meses. Por quê? Né? O primeiro bimestre normalmente é maior, né? 2 meses e meio, até chegar o boletim mais um tempo, então eu vou olhar para o desempenho acadêmico daqui 3 meses. Então isso é muito ruim. Né? Então assim, eu sempre recomendo às escolas
e as famílias também, né, a estar sempre encurtando esse tempo, né? Que no caso, mesmo um adolescente de ensino médio, significa conversar com ele toda semana. E aí, como é que foi? E eu acredito que o boletim deveria ser semanal, né? Não deveria ser uma fotografia, tem que ser um filme. Ou seja, a gente está olhando isso com o tempo todo. Nossa, meu filho está indo super bem, minha filha está indo super bem. Beleza, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Mas, né, a gente está olhando até ter essa consciência. Então, a cultura de você olhar para a nota, né, para o desempenho a cada 2 meses é muito ruim. Você tem que acompanhar ele todos os dias. Pelo menos perguntar, orientar, dar bronca, abraço, enfim, o que a atitude e o resultado dele, né, significa. Né? Tô entendendo que é mais um apoio do que uma resolução, né? É bacana isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque as mães e pais, né, você acabou de falar sobre o exercício em casa, né? E ainda há uma resistência, e a gente encontra isso até na internet, né? Ainda há uma resistência para essa estrutura familiar pós-escola, né? Em casos em que a escola ela desenvolve ali uma prática, uma atividade estruturada com a participação da família, isso traz bons resultados, então, certo? Então, hoje em dia há muitas atividades assim, né? Às vezes, muitas lúdicas, né? Sim. O cabelo maluco, enfim, né? Bigodei, também tem. E em que a família participa. Mesmo as atividades lúdicas, né, como essas que eu citei, elas são importantes no envolvimento da família, né, com a vida escolar do estudante. Muitas vezes a família não consegue mostrar para o estudante que a escola e a aprendizagem é importante, né? Então, quando você coloca uma atividade mesmo lúdica e a família participa, né, isso é legal. Obviamente, a escola também tem que fazer isso com equilíbrio. Né? Então, com que frequência isso vai ser pedido? Né? Quando há atividades semanais, eu acho exagerado. Né? Enfim, né? Não tem necessidade da família estar lá o tempo todo fazendo, né? Tem que ter criando estruturas, enfim. Né? Então, isso eu acho desgastante nesse caso. Né? Uma vez por mês, acho bem bacana. Né? Assim, eu diria que a cada 3 semanas acho que é o ideal desse envolvimento da família. Né? Aí a mãe, poxa, mas eu não tenho criatividade. Né? Poxa, mas exigiu isso aqui que eu não sei fazer. Faz o melhor possível. Né? Assim, a gente não está numa competição. A gente quer participação. E, inclusive, muitos trabalhos de crianças, né, a família acaba fazendo, a mãe acaba fazendo. Por quê? Porque quer que o trabalho fique incrível. E quer que tire 10. Então, assim, esse 10 vai ser para a mãe em um trabalho de criança, né? Mas como mãe é negativo. Né? E como criança, né, estudante, é também péssimo. Né? Por quê? Ela vai entender que sempre tem que entregar aquele padrão. Ela vai entender que ela não consegue entregar naquele padrão de adulto e que vai sempre precisar de uma ajuda. E essa ajuda é super confortável para ela. Então, assim, o papel da mãe e do pai nesse caso é estar junto, é fazer sugestões, fazer provocações, fazer com que a criança pense, né, se desafie e construa, mas o trabalho tem que ter a identidade dela. Mas não ficou legal. Mas é trabalho de criança, não é para ficar perfeito, não é para ter pirotecnia. Né, tá em escala para criança. Né? Então é importante estar junto, né, oferecendo suporte, oferecendo ajuda, mas a criança tem que desenvolver o trabalho e o trabalho tem que ir com a identidade dela. Eu lembro de uma feira de ciências que eu participei quando era mais nova, né? Claro. E tinha as maquetes, né? Na minha época se fazia muita maquete, né? E tinham pessoas que compravam maquetes prontas. E os pais, alguns pais, eu via isso, havia um incentivo, né? Eu acho que o que você fala também leva para a nossa época, né, de estudante. No que hoje em dia tem o cabelo maluco, tem a mochila maluca, mas na nossa época tinha muita maquete, né? Aqueles trabalhos de maquete.
Eu achei interessante a da tua fala, que você fala sobre alguns pontos, né, de organização, né? Quando você fala sobre a mãe ser disciplinada também, para olhar o material do filho, isso fala muito sobre a personalidade da família e sobre o exemplo, né, o que a gente vem falando já em alguns podcasts. Então, criar um ambiente de estudo adequado, né, organizado, enfim, estabelecer uma rotina, né, é saudável. Eu acredito que seja saudável, mas como manter esse ambiente saudável e sem pressão para o aluno? Legal. Isso é muito importante também, né? Que assim, a gente fala de rotina, que é qual a frequência em que aquilo acontece de tempo em tempo, mas a gente precisa falar também de espaço. Entendo que muitas famílias, né, vivem em apartamentos, casas pequenas, não tem muito espaço, vivem em ambientes, no caso, né, bairros, própria comunidade barulhenta. Então a gente não está falando de eliminar o que não é nosso controle. Mas dentro do possível, a criança tem que estudar em um ambiente silencioso e organizado. Isso também cria padrão, né? Então, assim, a criança entende que quando estudar é naquele espaço, com silêncio, para ela ter concentração, e ajuda ela a ter concentração, tá? Então, a rotina vamos brincar. Poxa, brinca na sala, né? Na minha casa, os brinquedos da minha filha menor ficam na sala e fica espalhado na sala. Então, lugar de brincar com brinquedo o espaço dela. De forma desorganizada, caótica, cara, é na sala. O ambiente da minha filha do meio de estudar, o quarto dela é sagrado, né? Tem um altar para estudar, né? Do filho maior também. Quando chegar o momento da Isabela, que é a filha menor, dela estudar, a gente vai colocar uma mesinha, algum espaço, em silêncio, sem brinquedo, sem televisão ligada, para ela entender que estudar é naquele formato. Quando a criança vai ficando adolescente, né, começa a ter autonomia, e a autonomia tem que ser incentivada. E ela começa a entender, não, mas eu gosto de estudar com a televisão ligada. Eu gosto de estudar com barulho, ouvindo música, né? Então, a família vai permitindo essas escolhas, desde que ela, de fato, esteja responsável pelas escolhas e aprenda a assumir as consequências. Então, se ela consegue assumir as consequências dessas escolhas de ambiente de estudo heterodoxo, vamos dizer assim, então, ok, você vai liberando. Né? Quando ela começa a ter autonomia, começa a querer fazer as suas escolhas, você também não pode continuar doutrinando ela. Você tem que dar espaço para ela decidindo e entendendo até onde vai essas escolhas e quais são as consequências. Né? Mas quando menor, sim, tem que criar um ambiente, né, silencioso, organizado, né, propício. Né? Então, lugar de estudar é lugar de estudar, lugar de brincar é lugar de brincar. Essa separação muito clara ajuda a criança a entender que na hora de brincar eu posso fazer o que eu quiser ali dentro daquele espaço, e a hora de estudar é a minha responsabilidade, que eu tenho que dar conta do dever de casa, de aprender, enfim. Bacana. Celebrar conquistas faz parte dessa boa rotina? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma prática que a gente tem bastante lá em casa também, né? Que em relação a celebrar as conquistas, né, a minha dica sempre isso não pode ser banalizado. Banalizado em que sentido? Pô, tirou qualquer nota, vamos celebrar, porque ela tem que estar sempre animada. Então, isso acaba sendo viciante. Então, quando você vicia em algo que é banal, a criança tem dificuldade de fazer algo, né, extraordinário. Se eu tirar qualquer nota, vai ter comemoração? Né? Então, a família realmente tem que ter coragem de, não, vamos comemorar quando o desempenho é extraordinário, né? Vamos dizer, continue assim quando o desempenho é ok, e vamos brigar, vamos usar o termo claro aqui, né? Vamos brigar. Brigar significa orientar, conversar, dependendo do que for, limitar alguma coisa, castigo, sim, acho que tem que ser feito dessa forma, quando o desempenho é ruim por escolha dela. Quando a criança é muito pequena e ela não escolhe, né, e ela desempenha mal, não tem sentido você puni-la. Você tem que estar junto, porque ela não fez nenhuma escolha que justificasse aquilo.
Agora, a partir do momento em que ela assume a responsabilidade e ela performa mal, assume a responsabilidade, consequência. Qual é a consequência? Resultado extraordinário? Vamos celebrar. Né? Então, lá em casa, sempre que tem um desempenho, né, extraordinário, a gente deixa eles escolherem, né? O que vocês querem, né? Vamos jantar fora, vamos no japonês, enfim, alguma coisa assim que eles gostam bastante, porque o desempenho foi extraordinário. Então, eles entendem bem que tem um compromisso basal, compromisso básico, né? Então, e os benefícios acontecem quando alguma coisa sai muito boa por escolha deles. Legal. Vamos voltar rapidinho no tema da organização de novo, Tá. né? Porque você falou muito sobre a questão do espaço, né? E aí eu lembro muito da minha mãe fazer exatamente a mesma coisa. A minha mãe, ela tinha uma mesa que ela tava lá jogada em casa, né? A minha mãe fez questão de reformar a mesa, botar num canto pra gente estudar. E eu lembro que um dos primeiros móveis que a minha mãe fez a gente comprar quando a gente começou a trabalhar foi uma mesa de estudo, né? Uma lembrança que me veio agora. Mas o papel dos pais na organização do tempo, você já colocou que é fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, mas falando como lidar com a criança que procrastina, né? E se distrai facilmente. Você tem alguma dica? Sim, então, a procrastinação é algo humano. Então, esse é o primeiro conceito. Então, todos nós procrastinamos coisas que não gostamos de fazer. Uma coisa natural. Tá? Quando a aprendizagem, no momento de estudo, né, no momento de aprender, né, ele fica consolidado desde pequeno, quando a criança não pode muito escolher, ela vai entendendo que aquilo é natural e ela vai tendo menos hábito, né, de procrastinar ao longo, quando for crescendo. Então, esse é o ponto. Então, a primeira dica sempre comece cedo. Quando a gente não começa cedo, criar o hábito de estudo, a cada ano é mais difícil. Cada ano é mais difícil. Então, como diretor de escola, a gente recebia, às vezes, alunos do ensino médio que nunca estudaram. É mais difícil. Né? A gente recebia no 6º ano alunos que nunca estudaram até o 5º ano. É mais difícil. Né? Então, assim, é menos difícil que o ensino médio, né? Porque ainda tem 4 anos para construir, enfim. Né? O momento certo de estudar, a gente vai estudar 7 horas da noite. 7 horas da noite vai sentar. Ou seja, quanto mais preciso for, mais controlado for o momento de estudo, vamos estudar de 7 a 7 e meia. Mais fácil é da criança não procrastinar. Então, uma coisa que funciona bem olha, 7 horas a gente vai começar a estudar e você vai poder voltar a brincar, ver desenho, enfim, né? Quando você terminar a atividade. Então, a criança senta e ela tem uma meta, fala assim, cara, só posso sair daqui. Então, ela vai tentar acelerar isso. Como pais e mães educadores, de uma forma geral, a gente tem que estar atento aos incentivos que a gente dá. Então, quando a gente coloca, olha, você pode fazer outra coisa, quando você termina isso aqui, que é a sua responsabilidade, tem que ser feito primeiro, a gente incentiva ele a fazer primeiro aquilo e fazer rápido. Tá? Agora, a gente passa a ter outra preocupação, que fazer rápido é fazer bem feito. Né? Que não é só fazer rápido, mas tem que fazer bem feito. Fazer rápido é não procrastinar. Fazer bem feito é ter, né, excelência como pilar na vida. Então, é importante a gente ensinar a fazer sempre bem feito. Nesse caso, o pai e a mãe têm que se dedicar um tempo, sim, a corrigir a tarefa, a olhar se foi bem feito, a ajudar a criança ou adolescente a criar um padrão de excelência, como olhando, fazendo observações. A gente vai fazer um podcast também aqui sobre um livro bem bacana, falando sobre educação na Dinamarca. E nesse livro ele traz o conceito de que a gente nunca elogia, e isso fica de dica para os pais também, a gente nunca deve elogiar o resultado. A gente sempre deve elogiar o processo, principalmente ligado a esforço. Né? Então, nessa necessidade que a gente tem hoje das crianças terem autoestima elevada, pais, mães, educadores elogiam qualquer coisa. A criança tem que estar sempre elogiada. É verdade. Né? E essa
esse falso elogio, a criança não se esforçou e é elogiada, é péssimo para a educação, né? Então, a gente tem que elogiar o quê? O esforço. Então, se esforçou, fez rápido, fez bem feito, se esforçou, fez rápido. Então, elogios, né? Se você não olha a atividade do seu filho e da sua filha no momento em que você está consolidando padrão de aprendizagem, padrão de excelência, padrão de dedicação, se você não se dá ao trabalho de olhar, de avaliar, de dar um feedback, não é importante para você. Isso não é importante para o pai e para a mãe. Por que vai ser importante para o filho? Então tem que ser importante para você. E a criança sente isso, né? E aí, levando para um extremismo aqui que eu lembrei, né, antigamente, né, tem várias histórias dessas, né, assim, de pessoas da nossa geração, falam assim, nossa, a minha avó olhava o trabalho, me xingava porque eu fazia o trabalho porcaria, o trabalho ficava ruim, né? Então, assim, no exemplo extremo, né, esses avós, esses pais, né, vamos dizer assim, rudes, mas que se importavam, são melhores para a educação do filho e da filha do que aqueles que elogiam qualquer coisa, do que aqueles que não olham e sempre bate palma, né, que não se importam, né? Então é melhor você se importar, né, mesmo que seja com falta de empatia, com falta de comunicação, né, qualificada, refinada, do que você não se importar, né? A gente vai fazer um podcast aqui também, né, dedicado à educação em outros países, né? Então, a Coreia do Sul, que é um dos melhores do mundo, né, lá a prática é assim, os avós que já estão aposentados acompanharem o estudo dos netos. Mas os netos estão estudando. Bacana. E acompanhar assim. De perto. É assim mesmo. Tem histórias de a escola tem janela aberta e o avô, a avó está do lado de fora, olhando na janela se o filho está prestando atenção, se o neto está prestando atenção na aula. Aí fala assim, cara, que coisa louca, né? Pensar que no Brasil isso não passa nem perto, né, de acontecer. Sim. Mas dá resultado, né? Porque, enfim, a Coreia do Sul está anos-luz na nossa frente. Por quê? Porque as famílias entenderam que o estudo importa e mesmo de forma truculenta, comunica isso para os filhos. Sim. Não é o que eu defendo, né? Enfim, de ficar olhando assim, mas você tem que validar o que o seu filho faz para criar esse padrão de excelência, mostrar para ele que é importante isso. Sim. Você falou sobre o desempenho, né? Que vale mais o processo do que... Perdão, vale celebrar o processo e a conquista. Quando você celebra essas conquistas... Vou me reformular. Você falou sobre vale a pena celebrar o processo e não o resultado, né? Vale mais a pena olhar isso aqui. Quando você celebra uma conquista, você faz um somatório dos dois ou um pesa mais que o outro? Então, o que eu quis dizer é que sim, quando a criança faz com autonomia, então bacana. Você está dizendo que ela pode construir o processo que é confortável para ela. Se esse processo dá resultado, beleza, a gente vai valorizar o resultado, né? Agora, a criança está com você está acompanhando, ela tem dificuldade de concentração, de estudo, e o pai está junto. E aí ela se esforçou e ela não conseguiu o resultado, não faz sentido você cobrar ela por esse resultado se você viu o esforço, né? Então, assim, enquanto ela não tem autonomia, ela está fazendo... Você quer, a gente valoriza o processo. A partir do momento que tem autonomia, aí a gente olha para o resultado. Ah, legal. Se o resultado não vem, a gente olha para o processo. Poxa, você vacilou com o processo. Você não estudou, né? Então, assim, agora o que você vai fazer? Você vai estudar. Entendi. Estudar dessa forma. E se você ainda assim não conseguir e isso não evoluir, aí eu vou começar a meter o dedo no processo. Aí você vai começar a fazer o processo que eu vou te indicar e você vai perder a autonomia. Porque não pode passar essa etapa da vida sem criar bons hábitos. Não pode passar nessa etapa da vida sem criar hábito de estudo, sem estudar e sem aprender aquelas informações. Sim. Você vai fazer falta lá na frente. Não é determinante, né? Ou seja, fui um péssimo aluno no ensino fundamental, então é fato que você é um adulto fracassado? Não é fato. Aqui a gente não trabalha com certezas.
Educação a gente trabalha com probabilidade. Então, se for um bom aluno no ensino fundamental, tem mais chance de um adulto de sucesso. Se for um péssimo aluno no ensino fundamental, tem menos chance de sucesso aqui. Entendi. Então, o que a gente tem que fazer? Incentivar a aprendizagem, porque aumenta a chance de sucesso. Em todos os sentidos. Não só profissional, mas também tem uma construção pessoal, tem uma construção de relacionamento, de famílias, enfim, isso tudo a escola ajuda. Entendi. A gente está falando muito sobre tempo de estudo, né? Você acredita que exista um tempo certo de estudo? Vamos usar os seus filhos. A mais nova tem 2 anos. Qual o tempo que ela deve gastar por dia estudando? E a Bia? E o Gabriel, que está no ensino médio, né? Ensino médio que é tão cobrado aí de vestibulares e tudo mais. Qual é o tempo? Você acredita que exista um tempo certo de estudo para cada faixa etária ou para cada segmento escolar? Então, uma boa pergunta. Eu não gosto de estabelecer tempo, tá? Então, acho que não é por aí. Tá? Mas tempo é um parâmetro que a gente deve usar caso a criança não tenha construído bons hábitos. Então, assim, quando se constrói bons hábitos, né, um bom hábito aqui significa o quê? Quanto tempo você tem que estudar? Até aprender. Né? Então, não é um tempo de estudo, é um tempo de aprendizagem. Entendi. Então, crianças que têm facilidade, muitas vezes, né, prestam atenção na aula, né, são atentos, e isso, com algum refinozinho em casa, já é suficiente para eles aprenderem e, consequentemente, tirarem boas notas. Por que essa criança que tem facilidade, que tem responsabilidade, tira boas notas, a gente vai obrigar ela a estudar 2, 3, 4 horas em casa? Não tem porquê. A gente tem que continuar incentivando o cognitivo dela de forma diversificada. Poxa, se a escola está fácil para você, né, então vamos ler um outro livro, aprender uma outra língua, né, aprender outra habilidade, como desenho, como programação, enfim. Né, então a gente tem que colocar coisas mais difíceis para ela. É o que eu chamo de ensino personalizado. Né? Então é um conceito que, para mim, é uma convicção. Então, as escolas precisam caminhar para personalizar o processo de aprendizagem. E esse aqui é um excelente exemplo. Né? Que a criança que tem facilidade, não faz sentido ela ficar ruminando, repetindo aquilo tudo que ela já sabe. Tem que dar mais desafios para ela, coisas mais difíceis para ela aprender. Tá? Por outro lado, a criança que tem, de repente, dificuldade, não consegue prestar atenção na aula, é desatento, ou a turma também não ajuda, é barulhenta, e ela tem que chegar em casa e estudar. E aí ela estuda quanto tempo? Até aprender. Como é que a gente valida essa aprendizagem? Principalmente com produções pessoais. Né? A melhor delas é o quê? É um resumo. Então, a gente tem que incentivar, principalmente essas crianças, assim, todas as crianças têm que ser acostumadas a fazer resumos, a responder perguntas abertas. Né? No nosso material da Irion, a gente tem até o 9º ano perguntas abertas, né? Que é uma espécie de fale sobre, que o adolescente parafraseia o que ele aprendeu naquela parte do texto. Então, essa é a melhor forma de consolidar a aprendizagem. Isso e resumos bem feitos. E aí, se o pai e a mãe quer criar o hábito de estudo de forma tardia, né, então assim, não fez na educação infantil, não fez no início dos anos no ensino fundamental, chegou no 6º ano, as matérias começaram a ficar difíceis. A criança não tem hábito de estudo, começou a tirar nota baixa. Aí, né, a gente vai correr atrás desse prejuízo. Sim. Como é que faz? Né? Estudou, tem um livro didático, resumo. Faz resumo. O que o pai e a mãe têm que fazer? Validar o resumo. O resumo está bem feito com cuidado. E é uma forma da gente olhar também, né, a capacidade de articulação do nosso filho e da nossa filha, de escrever, que é uma habilidade essencial, talvez a mais importante da escola, capacidade de articular ideias, de colocar no papel isso. Né? Então essa é a principal dica. Resumo, perguntas discursivas abertas. Quando o livro tem muitas questões objetivas, questão objetiva é um X. E aí ela marcou letra C e falou assim, pô, mas a resposta é letra A. Eu errei. Como é que você vai cobrar? Né? Então, assim, mas quando a criança, adolescente é obrigado a escrever, ela tem que pensar, articular as ideias, colocar no papel, aí aumenta muito o percentual de absorção de aprendizagem. Então, essa
Essa é a dica, né? E aí pode-se estudar a matéria do dia, né? Então, terça-feira teve História, Matemática e Arte. Chegou em casa, estudou História, Matemática e Arte. Tá? Ou estudar, que é melhor, a matéria do dia seguinte. Tá? Então, amanhã é quarta-feira, tem Matemática e Ciências. Então, hoje eu vou estudar Matemática e Ciências para chegar amanhã com a matéria mais, né, clara na minha mente. E aí o professor vai dar sequência e a gente mantém essa rotina. Nesse caso, tem que se estudar todos os dias. É o trabalho dela, né? Então, ela vai de manhã para a escola, de tarde ela vai fazer o quê? Sim. Se dedicar ali 2 horinhas, fazendo o seu resumo, respondendo suas questões, né? Para manter a aprendizagem. Lembra que a gente falou aqui da cultura do boletim? Sim. Então, assim, não tem que estudar só para prova. É um absurdo, uma das coisas que eu mais abomino, a cultura de estudar para prova. Então, tem que estudar quando? Todo dia. É o trabalho dela. Então, tem que estudar todo dia e 2 horinhas. Vai funcionar. 2 horinhas com qualidade, produzindo, né? Não existe estudar lendo. Estudei lendo. Não, você tem que produzir, né? Que a gente chama de metodologia ativa. Você tem que escrever. A criança e o adolescente tem que escrever. E escreveu, aprendeu mais. 2 horinhas com qualidade vai funcionar. Quando chega no ensino médio, aí talvez tenha que ampliar para 3, 4 horas. No máximo isso. Eu lembro que na minha época de estudante, né? Não sei se você estudou dessa forma, né? Mas era muito questionário. Mas era muito, o tempo inteiro. A professora passava um questionário em sala de aula para a gente levar para casa estudar. O pai tomava nota daquilo, a mãe tomava nota daquilo. Eu lembro que eu tinha uma explicadora que ela aguardava o questionário da escola para estudar comigo sobre aquilo. Não havia muita reprodução, né? Eu fiz muito questionário também até o 5º ano, né? O atual 5º ano, né? Então, os questionários, eles são... tem coisas boas e coisas ruins. Então, o lado bom, de uma forma geral, eram discursivos. Então, sim, precisa escrever. Precisar escrever significa que minimamente você pensa naquilo, né? Então é o lado bom. Mas os questionários antigos, eles tinham um problema, como a escola antiga, né? A prova antiga, que era um tanto quanto de repetição. Então, assim, as perguntas do questionário tinham 30 perguntas, sim, né? 5 iam estar na prova igualzinho, né? Então, às vezes você testava a memória da criança. Eu lembro que eu respondi isso e não fazia ela pensar. Hoje em dia, felizmente, né, de uma forma geral, as provas têm muito texto e as perguntas, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Ela tem filhas dislexas, as duas. Eu falo assim, cara, a prova tem textos enormes e aí quando chega na hora da pergunta, a minha filha já se perdeu. E é uma crítica que a gente vê, né, de algumas mães em relação a isso. E a despeito da questão da dislexia, né, as provas têm que ser assim mesmo, né? Então, assim, as provas contemporâneas de qualidade têm muitos textos. Por quê? Porque a gente quer que a criança leia, entenda o problema e consiga articular aquilo que aprendeu com aquele problema. E aí você tem a construção do conhecimento mesmo, porque o que a gente aprende na escola é para resolver problemas. Exato. Então ali a gente tem um problema num texto simulado, que está desafiando, né, alguma informação e alguma construção, e ela constrói na prova. Para crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem, né, como a dislexia, né, que acaba tornando o processo mais injusto, a gente tem que personalizar a prova, né? Texto menor, alguma coisa assim, porque de fato também acredito que as escolas estão caminhando para provas individualizadas, né? Então também acredito nisso, né? As provas elas têm que ser talvez não 1 a 1, né? Mas assim, né? Níveis de prova, níveis de dificuldade, né? Então, para desafiar a criança, não tornar a vida da criança mais fácil, mas desafiar a criança com justiça. Sim, sim. A tua fala me lembra muito, eu assisti um talk show americano, né? E o cientista era um astrofísico, acho, era Neil deGrasse, alguma coisa assim. Neil deGrasse Tyson. Isso, ele falando, né? Uma pessoa na plateia levantou a mão e falou:
por que eu aprendo matemática na escola? Aí, para você resolver problemas na vida. Não existe. A principal habilidade da matemática é para você resolver problemas do teu cotidiano, né? Sim. E aí, no caso, a pessoa estava levantando, para que eu preciso de fórmula de Bhaskara? Para que eu preciso disso? Foi um talk show muito interessante. Eu, que sou fã de língua portuguesa, todo mundo sabe disso já, fiquei totalmente presa ao que ele estava falando, porque quando você traz esses elementos, como você acabou de falar, quando você traz esses elementos da escola para a vida cotidiana, resolver problemas, você elimina, de repente, a criança frustrada, né? E todo o processo de estudo, ele ganha um novo significado, né? É interessante isso. Trazer para a vida, né? Essa tua fala me deixou reflexiva. Vou sair desse episódio de hoje reflexiva. Como você falou, o exemplo, né? Ele contribui para o desempenho acadêmico e emocional dos filhos, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas isso também fortalece a comunicação e o modelo parental, né? Pais que demonstram, que aprendem, né? Ajudam ali o filho, né? Acabam levando esse comportamento para a criança. Mas como mostrar para a criança que aprender é um valor? Acredito que seja uma tarefa difícil, né? Não sei. Acho que depende bastante, né? Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui. Sim. Que conheça o seu filho. Conheça a sua filha. Então, a gente tem crianças que isso é natural, né? Então, a criança nasce competitiva. Tá no DNA dela ser competitivo. Isso significa que ela não vai tirar nota baixa. Ela nasce com o DNA dela ser responsável. Ela nasce com o DNA dela não quero decepcionar meus pais. Né? Então, tudo isso faz a criança se esforçar naturalmente. E tem crianças que nascem, né, sem esses botões. Né? Então, nasce despreocupada com aprendizagem, né, desatenta, desligada, e nasce com outras habilidades. Né? A escola tradicional sempre diz que essa criança é inteligente e essa criança é burra. E a gente sabe que a vida não é assim. Né? São habilidades e que a escola exige determinadas habilidades e que crianças que têm essas habilidades vão bem e crianças que não têm não vão tão bem. Para essas crianças aqui, a gente já falou isso, né? Tipo, a gente não está preocupado com elas. A gente está preocupado com essas crianças aqui. Então, quando o pai e a mãe identifica que o seu filho, que a sua filha não tem essas habilidades que facilitam a vida escolar, aí tem que agir. Né? E para valorizar a aprendizagem, a melhor dica é a contextualização. Contextualização no sentido de você precisa aprender porque isso vai te ajudar dessa forma. Isso aqui é legal por causa disso, né? Ou seja, tentar mostrar valor naquilo que é aprendizado. Então, o pai e a mãe que tem esse filho, essa filha que tem essa dificuldade escolar, tem que trabalhar nas duas pontas, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, né? Limite, incentivo e diálogo. Né? Então, incentivo, mostrando por que isso é legal. Limite de você precisa fazer porque é a sua responsabilidade, né? O outro lado, o lado mais maligno da coisa, mais difícil, né? E o diálogo para entender qual ferramenta vai usar em cada momento. A hora de usar o incentivo, a hora de usar o limite, a hora de dar um abraço, a hora de dar bronca, né? Então, assim, o equilíbrio no uso das ferramentas, ouvir, né? Isso tudo é o caminho, é a dica que eu dou nesse caso aí. Obrigada, Fábio, por esse papo. Eu tenho aprendido com você nesse podcast que trabalhar, né, com educação parental, né, ensinar aos filhos é construir um mundo, né, um futuro com mais amor. Né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar com você, trocar essa ideia bacana. E agradeço a você também, né, por estar aqui com a gente. Esse episódio, ele passa no YouTube, então segue o nosso canal, ativa o sininho para não perder nada, tá bom? E a gente também está no Spotify e no Deezer. Segue a gente por lá também. Até a próxima. Grande abraço.